Fala comigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Graça e paz, Deus abençoe sua casa, lar e família. Queridos, a imagem de fundo aí é justamente sobre o tema que iremos tratar. E o tema é a assombração. Na verdade, a assombração nada mais é do que algo que nós não conseguimos identificar pelo sentido humano, percepção, visão. Então, fugiu do nosso entendimento, aquilo nos assombra, aquilo gera um determinado pavor. A palavra de Deus fala em Isaías 41:10, na tradução revista e corrigida, fala: não temas que eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te esforço pela destra da minha justiça. Amados, vamos lá dar início, a gente vai ver alguns vídeos aí que nos chamaram a atenção na internet e vamos ver o que a gente pode falar a respeito disso, o que a Bíblia diz também, para a gente poder ter uma noção. Vamos lá, acompanha comigo aqui, deixa eu voltar no início do vídeo, vamos lá. Sabido que os animais são os primeiros a notarem presenças invisíveis e conseguirem ver o mundo sobrenatural. Aqui, podemos ver que uma câmera de segurança registra um cachorro de rua sendo perseguido por uma sombra assustadora. O animal simplesmente foge de algo sombrio que parece vagar à noite pela rua. Existem casos. O primeiro caso aí, tem pessoas que acreditam, na percepção dos animais a respeito do mundo espiritual. Eu não vou falar nem que sim, não vou falar que não. Realmente a gente vê que determinados animais manifestam uma percepção a respeito de algo que a gente não consegue compreender. E no vídeo aí fala que um cachorro foi capaz de vislumbrar uma sombra e ele assustou e simplesmente fugiu daquele lugar, enquanto a câmera de segurança foi capaz de captar a imagem. Eu creio na questão da sombra, acredito razoavelmente, não acredito plenamente na questão dos animais perceberem o mundo espiritual. Eu só não acredito que uma câmera é capaz de captar a imagem, as imagens da sombra, senão isso aí seria, em outras palavras, as câmeras captariam só borrões, de tanto que tem, Porque os demônios, queridos irmãos, eles, quando não estão na pessoa, ocupando soma, ocupando um corpo, a Bíblia diz, quando o espírito imundo sai do homem, anda por locais áridos, procurando repouso, não encontrando, diz para si: voltarei para minha casa, encontrando ela varrida e adornada, vai e leva consigo 7 espíritos. O que acontece? Eu vou deixar o texto aí na edição. O que acontece? Se uma câmera fosse capaz de perceber isso, infelizmente, o que ia acontecer? Ia ficar só toda hora passando vulto, toda hora, porque demônio não falta. Vamos ver o segundo vídeo. De casas com atividades paranormais em todo o mundo, mas poucos conseguem registrar isso em vídeo. Aqui é possível ver um momento em que um jovem é atacado por algo invisível e tenta lutar por sua vida. Quando finalmente consegue se livrar e corre, eu vou voltar um pouco no vídeo aqui para a gente ver essa parte aqui, ó. Casas com atividades paranormais em todo o mundo, mas poucos conseguem registrar isso em vídeo. Aqui é possível ver um momento em que um jovem é atacado por algo invisível e tenta lutar por sua vida. Quando finalmente consegue se livrar e corre, ainda filma, do lado de fora, o que seriam espectros de pessoas estranhas em sua casa. Um homem. Vamos lá, o que eu posso te falar a respeito disso aí? Eu creio nisso aí, creio piamente, creio fortemente que os espíritos malignos eles têm a capacidade de gerar uma determinada força para causar um determinado mal em determinada pessoa, vamos assim dizer. Quando o espírito imundo ele
quer apertar o pescoço. Isso acontece muito nos leitos de cama, nos momentos em que as pessoas estão dormindo ou que estão acordando. Algumas percebem uma ação sobrenatural sobre o pescoço, em que o pescoço da pessoa sofre uma força mecânica. Eu creio piamente nisso aí. Isso já aconteceu comigo, forças ocultas, malignas, tentando até mesmo nos sucumbir, fazer com que a gente venha tirar a própria vida. Isso acontece. O Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 22, fala que um determinado jovem foi levado até Jesus e falando: o espírito imundo está tentando tirar a vida do meu filho, e tem hora que o lança na água, tem hora que o lança no fogo. E Jesus faz uma pergunta: desde quando isso acontece? Aí o jovem, o pai da criança fala: desde a infância isso acontece. Os seres malignos, eles têm poderes, eles têm poder de tentar sucumbir as pessoas, entendeu? Então isso é terrível. Tem hora que acontece e você deve cumprir Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoque o nome de Jesus. Aconteceu, percebeu, pressão, presença maligna, ação espiritual ao contrário, o sangue de Jesus tem poder. Vamos ver o outro vídeo. Aparentemente, é possuído no momento em que estava limpando a piscina. Veja que ele muda completamente seu comportamento e entra em uma espécie de transe. Eu também fiquei apreensivo, pensando que ele fosse cair na piscina e se afogar. Mas, por sorte, sua esposa percebe um momento de perigo e corre para ajudá-lo. Com certeza, é sabido que os Vamos lá, querido irmão, vou falar sobre o último vídeo, aí a gente vai terminar esse vídeo aqui também de reação sobre casos sobrenaturais. Este homem parece que foi tomado por uma força oculta, uma força maligna que penetrou no corpo dele, e ao penetrar no corpo dele ele perdeu o sentido e ele perdeu um pouco da consciência. Isso é passível de acontecer, isso é fatos concretos, há fatos concretos a respeito disso. A Bíblia diz lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que lâmina alguma de dois gumes, que vai à divisão da alma e espírito, junto e medula, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. O homem ou a mulher, eu falo homem de forma genérica, o homem, quando ele é tomado por um sentimento de raiva, quando ele fica o dia inteiro ali remoendo sentimentos, ressentindo, ele está ali novamente pensando a respeito de algo que aconteceu no decurso do dia, circunstâncias adversas, e ele tomado por uma ira ou uma súbita sensação, sentimento de raiva, o espírito imundo aloja, toma conta da consciência do ser humano. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, não deis lugar ao diabo. O homem, quando pensa, ele fica sentindo raiva, alimentando, fomentando a própria ira, fomentando um sentimento maligno, um sentimento ruim dentro da alma. É quando o espírito imundo toma conta e a força oculta toma conta daquela pessoa, fazendo com que ela perca a consciência. Creio piamente nisso aí, passível de acontecer, e casos concretos existem, e muitas das vezes a gente tem que trabalhar nessas situações. Querido, esse é o vídeo, nós vamos fazer mais a respeito, querendo informar sobre esses fatos. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.